coordenador de Assuntos Jurídicos Trabalhistas e parlamentar do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, MPU, IDF e Sindijus. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, a quem agradeço especialmente pelo convite. Saúdo também os componentes da mesa, as lideranças representativas dos servidores do setor público aqui presentes, aos que nos acompanham presencialmente neste plenário e aqueles que participam de forma virtual pelos meios de comunicação do Senado Federal. Bom, como já anunciado, meu nome é Igor Tobias Mariano, sou coordenador de Assuntos Jurídicos, Trabalhistas e Parlamentares, mas a verdade, presidente, é que eu estou a representar a nossa maior liderança entre os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, das Justiças Federal e Eleitoral nos estados do Acre, Rondônia e Roraima, e do Judiciário Federal no estado de Tocantins, que é o nosso coordenador geral e presidente eleito, recém-eleito, José Rodrigues Costa Neto, que por uma indisposição, um leve resfriado, me deu essa incumbência que eu pretendo honrar. Bom, portanto, é com grande honra e satisfação que nos reunimos aqui hoje para discutir esse tema de extrema importância para todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor público, que é a negociação coletiva. Ao longo dos anos, essa tem sido uma demanda legitimamente perseguida por todos nós que atuamos no serviço público. Mesmo após a promulgação da Constituição em 1988 e a ratificação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em junho de 2010, o Brasil ainda carece de uma efetivação das prerrogativas sindicais no serviço público. Isso porque, embora a Constituição tenha concedido aos servidores públicos o direito à sindicalização e à greve, e a Convenção 151 da OIT tenha garantido em seu artigo 7º o direito à negociação coletiva, aplicável nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, ainda há grande discussão, e esta é uma delas, acerca da instrumentalização, operacionalização e a efetiva concretização desse instituto. Ademais, até o momento, como apontou o nosso companheiro Domingos, da CSPB, o próprio direito à greve constitucionalmente previsto ainda não foi regulamentado, o que gera profunda insegurança jurídica para todos os servidores, especialmente para as entidades representativas, que acabam sendo penalizadas quando isso acontece. De outro lado, no entanto, é importante reconhecer as iniciativas do governo federal no encaminhamento dessas pautas, como bem esclareceu o nosso secretário de Relações do Trabalho do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, José Lopes Feijó. Em fevereiro de 2023, com vistas à busca por alternativas e melhoria das condições de trabalho e a recomposição do poder aquisitivo dos salários dos servidores públicos, foi reinstalada a Mesa Nacional de Negociação Permanente. Reinstalada porque era uma mesa existente nos governos Lula e Dilma e foi interrompida nos governos Temer e Bolsonaro. A instituição ou a reinstituição da referida mesa de negociação representa, sem dúvida nenhuma, um avanço significativo, pois tem permitido que a prerrogativa de negociação coletiva no serviço público ganhe contornos mais concretos. Veja, é um processo. Outra medida relevante instituída por meio do decreto número 11.669 de 2023 foi a já mencionada aqui, criação do Grupo de Trabalho Interministerial para elaboração de proposta de regulamentação da negociação das relações de trabalho no âmbito da Administração Pública Federal, com base na Convenção 151 e na Recomendação 159, ambas da OIT. Diante desse contexto, é fundamental continuar lutando pela efetivação do direito à negociação coletiva no serviço público, garantindo assim melhores condições de trabalho e uma remuneração mais justa para os servidores.
Percebe-se, portanto, que é necessário o reconhecimento e a regulamentação de instrumentais mínimos para a atuação das representações coletivas de servidores do setor público, de modo a preservar-se a liberdade sindical, o direito à greve e à negociação coletiva, pilares fundamentais da relação de trabalho entre servidores e Estado. Nossa companheira Lilian, que está ali, estava na mesa anterior, minha conterrânea sul-mato-grossense, ela disse uma coisa muito impactante, né? Nós, servidores públicos, cuidamos da sociedade, das instituições, da própria democracia, ao fim e ao cabo. Mas quem é que cuida da gente? Quem cuida da gente são as entidades sindicais. Mas com quais instrumentos? Com quais instrumentos a gente pode cuidar de nós mesmos, dos nossos representados servidores públicos? Isso é uma coisa que a gente precisa instituir como reflexão permanente. Nesse sentido, o Sindijus tem desempenhado um papel importante na defesa dos direitos e interesses dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, participando ativamente das iniciativas e debates em prol de uma reforma legislativa que valorize o trabalho, promova o desenvolvimento nacional e assegure a valorização dos serviços e dos servidores públicos. Uma das dimensões de atuação do Sindijus tem sido a Frente Parlamentar Servir Brasil e o Instituto Servir Brasil, onde nos engajamos em discussões sobre temas cruciais para a transformação do serviço público. Essas iniciativas visam a construção de políticas que promovam a valorização dos servidores e a melhoria das condições de trabalho, garantindo assim uma prestação de serviços públicos de melhor qualidade à sociedade. Além disso, o Sindijus participa ativamente das discussões sobre o marco regulatório das relações de trabalho no setor público. Um projeto que busca consolidar normas que estabeleçam a capacidade de negociação coletiva dos servidores com vistas ao estabelecimento de um patamar civilizatório mínimo para as relações de trabalho no setor público. Aqui nessa mesa já foi mencionado, as mesas que nos antecederam também, de fato somos os únicos que não temos esse instrumento de negociação coletiva. Isso nos difere de maneira significativa de carreiras da iniciativa privada, cujos patrões, por mais que tentem, não podem ignorar o servidor, não podem ignorar o empregado, não é? Eles, de fato, se ignorarem, são levados, inclusive, à arbitragem da Justiça do Trabalho por meio das ações próprias de dissídio coletivo. Já o servidor público, como disseram aqui, como disseram nas mesas anteriores, sequer é recebido. E quando recebido, de acordo com as regras éticas do serviço público, muitas vezes é solenemente ignorado. Essas iniciativas de extrema relevância visam garantir, portanto, a efetividade da atuação sindical, na busca contínua pela dignidade funcional, proteção dos direitos trabalhistas e a qualidade dos serviços prestados pelos servidores públicos. Destaca-se também a atuação do Sindijus no Congresso Nacional, onde busca promover pautas específicas de interesse dos servidores. Um exemplo disso, citado pelo nosso presidente, é o projeto de lei 1726 de 2023, que estabelece normas gerais para negociação coletiva na administração pública direta, nas autarquias, fundações públicas dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como disse bem Vossa Excelência, presidente, se vamos a pensar as propostas correlatas ou complementar o texto, essa é uma decisão técnico-política, mas é preciso aprovar. E não podemos perder mais um ano, como bem advertiu o nosso companheiro Domingos. Assim, o Sindijus reafirma o seu compromisso em continuar lutando pelos direitos e interesses dos servidores públicos, buscando sempre promover melhorias em suas condições de trabalho e contribuir para a construção de um serviço público mais eficiente.
Com relação à valorização dos servidores e suas reivindicações, o Sindjus reitera a importância das medidas concretas, visando não apenas a melhoria das condições de trabalho, mas também a garantia de salários compatíveis com as complexidades e novos desafios que a prestação dos serviços públicos nos exige progressivamente, conforme também avançam as necessidades da sociedade. Em conclusão, e diante de todo o exposto, fica evidente que a nossa atuação enquanto servidores e dirigentes sindicais transcende o mero âmbito da negociação coletiva. Envolve uma abordagem integrativa que considera não apenas os interesses imediatos dos servidores, mas também os impactos da valorização do seu trabalho na melhoria da prestação dos serviços públicos e no desenvolvimento nacional como um todo. Nesse contexto, reiteramos a importância fundamental da negociação coletiva como instrumento da valorização do servidor público e bom funcionamento do serviço público, visando principalmente o bem-estar da sociedade de maneira geral. Por fim, nós, Sindjus, expressamos o nosso compromisso contínuo enquanto entidade sindical representativa dos interesses dos servidores públicos do Poder Judiciário e Ministério Público da União, em defender os interesses dos servidores e em trabalhar incansavelmente em prol de melhores condições de trabalho. Juntos, podemos construir um futuro onde os servidores sejam devidamente valorizados e os serviços públicos expressem a excelência que o povo brasileiro precisa e merece. Obrigado. Muito bem. Igor Tobias Mariano, coordenador de Assuntos Jurídicos, Trabalhista e Parlamentar e Sindicato de Servidores do Poder Judiciário